Boa tarde, alunos do quinto ano. Hoje, quinta-feira, dia 19 de agosto, teremos aula de Matemática e Ciências, onde faremos uma revisão sobre os assuntos para o teste. Matemática, comparação de frações. Para compararmos frações, usamos os sinais menor que, maior que e igual. Na comparação de frações, devemos observar 4 fatores. Primeiro, só é possível comparar frações que estejam relacionadas com o mesmo inteiro. Segundo, quando as frações às quais pretende-se comparar tiverem denominadores iguais, a menor fração será a que tiver o menor numerador. Terceiro, quando as frações às quais pretende-se comparar tiverem numeradores iguais e denominadores diferentes, a maior fração será a que tiver o menor denominador. Quarto, quando as frações tiverem numerador e denominador diferentes, devemos reduzir os denominadores a um mínimo múltiplo comum para conseguir compará-las. Substituímos os denominadores pelo MMC encontrado, dividimos o MMC pelo denominador da fração de origem e multiplicamos o resultado pelo numerador da mesma fração. Lembre-se, só podemos comparar frações relacionadas ao mesmo inteiro. Simplificação de frações. Para simplificar uma fração, temos que saber se o numerador e o denominador têm algum divisor em comum. Tem exemplos: 7/5 não pode ser simplificado, pois não tem divisor comum. 4/6 pode ser simplificado, pois o numerador e o denominador têm um divisor comum. 4/6, 2 é o divisor comum entre 4 e 6, então dividimos-los por esse divisor. Então, simplificando a fração 4/6, temos 2/3, ou seja, 2/3 é a fração irredutível equivalente a 2/6. Se houver divisor comum, continuaremos a operação até encontrar a fração irredutível. Números mistos. Números mistos são a junção de inteiros e frações em um mesmo número. Parte inteira, 2, parte fracionada, 1/4. Representando com um número misto, lemos 2 inteiros e 1/4. Podemos transformar um número misto em uma fração imprópria, multiplicando a parte inteira pelo denominador e somando o resultado ao numerador. O divisor é o denominador, o quociente é a parte inteira, o resto é o numerador. Adição e subtração de frações. Quando as frações têm denominadores iguais, somamos os numeradores e repetimos o denominador, tanto na adição como na subtração. Quando os denominadores forem diferentes, teremos que calcular o MMC e chegar a um denominador comum. Multiplicação de frações. Para multiplicar fração por fração, multiplica-se o numerador por numerador e denominador por denominador. Se em uma multiplicação de fração percebemos que o numerador de uma fração tem um divisor comum com o denominador da outra fração, ou vice-versa, podemos aplicar a técnica de cancelamento, efetuando assim as frações já na forma irredutível. Para multiplicar inteiro por fração, é só repetir o denominador e multiplicar o inteiro pelo numerador. Divisão de frações. Divisão de fração por fração. Para se dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Mas o que é o inverso de uma fração? A primeira fração continua a mesma, troca-se o sinal de divisão pelo de multiplicação, inverte-se a segunda fração, efetua-se a multiplicação. Divisão de inteiro por fração. Coloca-se sobre o inteiro o numeral 1, troca-se o sinal de divisão pelo de multiplicação, inverte-se a segunda fração e efetua-se a multiplicação. Divisão de um número misto por um número misto. Transforma-se o número misto em fração imprópria,
Repete-se a primeira fração, troca-se o sinal de divisão pelo de multiplicação, inverte-se a segunda fração e efetua-se a multiplicação. A atividade de revisão de matemática será no caderno. Ciências, também atividade no caderno em classe, para revisão sobre os vegetais, página 42, e a reprodução dos vegetais, página 45 a 48. Para casa, a atividade será no caderno de ciências. Vocês irão pesquisar o nome de 5 plantas venenosas e 5 plantas que servem como remédio. A todos uma boa noite e até a próxima aula.